Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora nós vamos analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a partida o clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo. O Vasco, que recém foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, conseguiu fazer o feito de ser eliminado pelo ABC na Copa do Brasil. Agora vai enfrentar o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca e o Flamengo basta empatar que já estará na final do Campeonato Carioca. Então eu gostaria que você participasse do nosso canal, escrevendo nos comentários, deixando o seu palpite para essa partida, para você quem vence. Arrisque o placar aqui nos comentários e vamos pro vídeo de hoje. Já chega deixando o seu like é importante para apoiar o nosso canal, e se você não é inscrito eu convido você que se inscreva e ative o sino das notificações, tá certo? Cresce desse vídeo o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Esse é o jogo para... Eu discordo que a dupla ainda não rendeu. O André fez um segundo tempo muito bom na estreia dele contra o Flamengo. Muito, muito bom. E só, né? Mas aí é claro que fica aquela coisa aí, depois sacou o Rodrigo. Será que com o Rodrigo seria melhor? Eu acho que facilita para o André, né? Eu acho que você... O Barbieri disse que entende o Rodrigo e o André ocupando na mesma faixa. Ou é um ou é outro, não vão ser os dois. Então não seriam os dois juntos. O Barbieri explicou isso. Eu acho que você não deve abrir mão de qualidade. Acho que você precisa encaixar. E o Vasco hoje ainda não encaixou esse novo meio de campo com o André e com o Jair, quer quem seja o terceiro homem ali. Eu tenho muitos questionamentos em relação a isso, né? Você contratar um jogador para ele ficar 1 mês e meio e depois ele ir embora. 3, né? 3, né? Mas daqui a pouco ele vai para a seleção, né? Vai ficar 1 mês e meio, mais ou menos isso, não é? Não, ele fica um pouquinho mais, ele já vai para a seleção. Ele já está agora no mês de março, abril, maio, aí junho é que tem a seleção. Sim, 3 meses de utilização. Eu acho difícil, porque... Eu acho difícil contratar jogador ruim assim, Zé. Não, eu sei que ele é bom jogador. Só que aí o ruim, você coloca, você já tira. Não, o cara não tá bom, eu já vou tirar, não, beleza, tal. Agora o jogador bom, como é o caso do Andrei, depois você dá liga. Nós estamos falando aqui, não dá liga, vai dar liga. Daqui a pouco dá liga porque são bons jogadores. Aí você encaixa o time, Campeonato Brasileiro. Aí chega uma hora e você fala assim, putz, o Andrei não tá. Só que corre o risco do Andrei, tem grandes possibilidades do Andrei ser o cérebro desse time, pela capacidade que ele tem. Aí daqui 3 meses ele está fora, ou 2 meses e meio tá fora, vai. Como é que vai funcionar? Aí ele vai ter que reconstruir tudo isso, porque o Vasco só vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então, para reconstruir isso, será que o Vasco, por exemplo, se você participa de mais competições, você tem a possibilidade, joga um dia você, joga outro dia você, joga outro dia você e tal. Quando você vai jogar só o Campeonato Brasileiro, é quarta e domingo, às vezes você vai ficar uma semana sem jogar, às vezes não. Só que o jogador tem uma possibilidade maior de recuperação e de poder jogar. No caso do André é isso. O risco que se corre é você ter um ótimo jogador, um jogador fundamental, jogador que pode se tornar o cara cerebral desse time do meio campo, que é distribuir o jogo, se posiciona, faz o time da frente chegar, né? E aí você chega quando o cara está no auge, quando o seu time encaixa, ele fala assim, obrigado, um abraço, até mais. Eu também gostaria de contar com um jogador como esse. Mas como é que fica o planejamento, por exemplo, para o próprio Vasco? Se fosse para o Flamengo, que tem várias peças de reposições nesse sentido, seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Você vê o problema que nós estamos falando? O problema não, os desafios do Vitor Pereira. Sim. Gerson, Everton Ribeiro. Acomodar esse povo todo. Gerson, Everton Ribeiro, você tem Cebolinha, daqui a pouco tem Bruno Henrique. Aí você pega o Vasco. Andrei, com a mesma qualidade, vamos dizer assim. Calaça, o Rodrigo. O Andrei é um cara acima da média, eu acho. Acima da média. Sim. Né? Você não tem uma peça para substituir a altura nesse sentido. Aí você vai ter que mudar um pouco, talvez você mude até as suas características. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco, quando encaixar esse time vai jogar. Tem qualidade para jogar. Talvez contra o Flamengo vai se defender, contra outros times que são um pouco mais fortes, por característica também vai ficar um pouquinho mais fechado, mas em determinados momentos vai ter que jogar. Ontem o time teve que jogar, teve dificuldades. Daqui a pouco ele não vai ter, como o Pedro falou, vai engrenar, tem um tempo certo, vai poder tem mais tempo para treinar agora porque está fora do campeonato. Aí você pega e fala assim, agora o time está voando. Aí o André vira para você, Pedro, obrigado. Obrigado, tô indo embora. Eu tô indo embora. Por isso que eu perguntei aquele dia pro Barbieri se está sendo preparado alguém e tal. É bom, mas... Tem uma pergunta que não pode faltar em classe. É uma pergunta clichê. É aquela pergunta que toda vez que tem um clássico, ela aparece numa mesa redonda, se bem que isso aqui não é redondo, né? Qual? Mas enfim. Quem precisa mais da classificação? Porque olha só, tá tudo bacana na semana do Flamengo, certo?
Mas aí pinta domingo, o Vasco vai lá, dá aquela beliscada, aí os caras vão olhar e falam, ih, caramba, o Vitor Pereira perdeu outra possibilidade de título. Ele não vai chegar nem na final do Carioca. Bum, vem tudo de novo. E o Vasco, que parecia que estava tudo certinho, agora a pressão da eliminação para o ABC. Por isso você falou que ontem, que era mais importante, inclusive, a classificação ontem. Porque aí estava classificado na Copa do Brasil, de repente perde, mas jogando bem domingo, acontece e tal, é do jogo e o Vasco segue a vida. Clássico. Mas ontem já meteu uma pressão danada. Você viu o pessoal já falando do Barbieri? Muda... Quem precisa mais desta classificação domingo? Vou começar por você. A resposta mais fácil do mundo. Então vai lá. Mengão. É mesmo? Mengão, porque assim, ele já tinha um favoritismo. Acho que a vida do Barbieri vai ficar facinho segunda-feira. Não tô falando que vai ficar facinha, mas é o seguinte, o Flamengo já era favorito. Aumentou o favoritismo. Aumentou o favoritismo, aumentou a pressão, a responsabilidade. E, pelo que a gente estava acompanhando nos últimos dias, últimas semanas, caso o Vitor Pereira não conquiste o Carioca, que foi eliminado agora, há uma boa chance de ele ser sacado. O Barbieri, eu acho que até no projeto do Vasco, SAF, 777, ganhar o estadual seria legal, mas ele não é o time mais forte, entendeu? Não é. Então, tá dentro da normalidade ali, ó. Tentou brigar, competiu. O que foi fora da normalidade é perder do ABC. Mérito pro ABC e tal. Esse ABC no caminho aí que foi forte. Foi forte e tal. Mas é o seguinte, então o Flamengo, pra mim, é o que tem mais obrigação de ganhar o jogo. Ele tem mais time, ele tem mais investimento, tá no momento, nessa semana, tá com vantagem, descansado. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco? Tem. É isso? Tem, eu acho que tem. Pelo gigantismo, pelo tamanho, investimento... pelos fracassos do ano, porque o Vasco agora teve um fracasso recente, muito recente, e é um fiasco, um fracasso. O Flamengo tem mais no ano. Mas esse do Vasco... A conta do Vasco não é tão grande quanto a do Flamengo em termos de decepção esse ano. Eu concordo por quantidade, entendeu? Mas esse fiasco contra o ABC é maior do que qualquer um do Flamengo. O problema é que tem uma quantidade. Tem uma quantidade muito séria, mas se ser eliminado pelo ABC, com todo respeito, de novo, você falou, né? O time que tem mais títulos, é mais que o Rangers. 57 títulos estaduais tem um ABC. Bom argumento seu. Só que aí é o seguinte, é o ABC, cara. Não foi a derrota pro Palmeiras, não foi a derrota no Mundial. Os times do Nordeste estão encurtando a diferença para os times do Sudeste. Já há algum tempo. A Copa Nordeste ajuda muito nisso, né? Então, mas assim, ainda assim... há uma diferença ainda de investimento, mas esse gap, como gosta de dizer o Zé, o gap tá menor. Você que usou a palavra obrigação para falar do Vasco contra o ABC, você usa obrigação que nem ele usou, que o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco e ir para a final? Em algumas porcentagens, não digo que é obrigação 100%, porque aí é uma rivalidade, né? É uma disputa de uma coisa que minimiza ou diminui essa diferença que existe entre um e outro. A rivalidade é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque o Vasco só jogou contra o Flamengo da forma como jogou, porque existe uma rivalidade histórica entre eles. Então a tensão é diferente, a concentração é diferente, as disputas de bola são diferentes, são muito mais fortes do que um jogo contra o ABC, as estratégias são diferentes, então tem uma série de coisas ali que mudam um pouquinho minha forma de pensar em termos de obrigação de ABC e Flamengo. O Flamengo, pelo investimento, ele tem realmente o favoritismo. Isso é diferente, o favoritismo é do Flamengo. Se o Vasco tivesse vencido ontem o ABC, continuaria o Flamengo com favoritismo. Mesmo quando o Vasco ganhou. O Flamengo é favorito. Quando o Vasco ganhou, o Flamengo era favorito no jogo de ida e o Flamengo é favorito. Continua sendo. Mas obrigação é a palavra? Até por respeito aos clubes e aos elencos e aos trabalhos, a gente precisa pontuar. Tirar o peso do Flamengo é você desmerecer quem está lá. Não. Os caras são os melhores jogadores do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. Então, o peso está ao lado do Flamengo. Eu estou com o Bubu. Eu acho que empate ainda. Eu acho que é mais importante. O Flamengo ainda tem um empate ainda. O Flamengo tem um empate. Tem uma vantagem revertida na última semana. O Flamengo tem um adversário que vem de um baque muito grande na quinta-feira em casa. O Barbieri pode mudar toda essa... O Barbieri e o Vasco, vamos dizer assim, pode mudar toda essa situação. Se consegue uma vitória de 1-0 e segura lá, muda tudo, joga toda essa pressão para cima do Vitor Pereira de novo. Na segunda-feira... O Flamengo é mais importante. O Flamengo. O Vasco eliminado na segunda-feira, o Barbieri continua. O Flamengo eliminado na segunda-feira, eu não sei se o Vitor Pereira continua. Eu não sei por pressão, por falta de convicção de departamento de futebol, por saber como é que anda, como é que o barco é tocado aqui no Brasil. Ele vai ter ali na sua fichinha, que o Bubu falou, né, na sua conta ali, ele vai ter a Supercopa. Sim. Ele vai ter a Recopa, ele vai ter o Mundial de Clubes, que ele não foi nem a final, ele vai ter o Clássico que ele perdeu no domingo pro Vasco, na quarta pro Fluminense, e ele vai ter, na hora que ia se recuperar, parece que ia, não foi.
Você acha que esse cara vai ter vida fácil na segunda-feira, conhecendo o futebol brasileiro, a pressão da torcida e a falta de convicção da diretoria do Flamengo para bancar trabalhos? Não vai ser nem preciso segunda-feira. O domingo mesmo já vai ser uma tensão enorme. Esse jogo já vai ser uma tensão enorme, um nervosismo enorme no sentido de resultado. Você imagina se o torcedor flamenguista, por favor, mandem vídeos aí pra gente. Ou o torcedor vascaíno também. Nos ou elogiando. Não. Torcedor vascaíno, flamenguista e tal. Imaginem você, o que aconteceria caso, né, o Flamengo não consiga a classificação, não consiga vencer o Vasco, e o Vasco ganhe de 1-0 e passe o turno. Quase que o maracanaço. Se o Vasco perde domingo, não tem cara de maracanaço, tem cara de normalidade. Se o Flamengo perde no domingo, a cara é de maracanaço. Que vamos lembrar, né? Era Brasil e Uruguai final de 50 sim. E o Brasil com a vantagem do empate, né? Sim. E o Brasil conseguiu tomar virada. Saiu na frente, virada. Né? Então... Tem provocação do Flamengo aí, olha só. Deu uma provocada, uma cutucada no rival, né? Aí, ó. Essa é de bom tom, essa eu gostei. Essa é legal lá. São fotos do treinamento ali do Flamengo, tem nada escancarado, tem nada de respeitoso. Os jogadores ali. Subliminar ali. Tem publicidade também, né? Publicidade. Até porque tem que expor o parceiro. ABC aqui é construção. É uma rede de construção. Material de construção. Material de construção. ABC, tá ali, ó. Ó a brincadeira. Essa é bem humorada, essa é boa. 2019, 2020, 2021, 2022. 4 anos seguidos, chegando à final do estadual. Se aumentarmos para os 10 últimos campeonatos, os rubro-negros decidiram o título no Rio 7 vezes. O Flamengo construiu uma hegemonia recente por aqui, mas os resultados vêm mostrando que o protagonismo pode mudar de lado, pode mudar de mãos. O Fluminense, ano passado, ganhou a Taça Guanabara, o que repetiu agora em 2023, e o Campeonato Carioca. E passando pelo Volta Redonda na semifinal, vai em busca do bi, o que não acontece desde 1984, há quase 40 anos. Na hierarquia das competições, o estadual talvez fosse a conquista que os torcedores do Flamengo menos desejassem no início do ano. Só que depois de perder a Supercopa, o Mundial e a Recopa, o título carioca voltou a ter importância. E não apenas pela questão do protagonismo, mas para aliviar um começo de temporada lotado de frustrações. Ontem, o zagueiro Davi Luiz voltou a treinar com o grupo principal. Felipe Luiz, afastado há mais de um mês, também trabalhou no campo pelo 2º dia seguido. Essa mesma atividade contou com a presença de Wesley, jovem lateral direito e, por enquanto, único nome para a posição. Mateuzinho sofreu fratura na tíbia e Varela ainda se recupera de problemas no pubis. Gerson é que tem retorno confirmado ao meio-campo após cumprir suspensão no clássico de segunda-feira. Independentemente dos escolhidos por Vitor Pereira, certo mesmo é que o Flamengo terá mais uma vez uma escalação inédita. Serão 90 minutos, tempo que pode valer por todo esse início do ano. A gente sabe que inverteu a vantagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe da responsabilidade que, cara, você jogar pelo empate, eu, falando por mim, eu acho que é o pior resultado que tem. Isso aí só vai valer, sabe, quando terminar o jogo. Aí sim, terminou, aí sim tem uma validade. Tirando isso, a gente sempre busca vitória, Tenho total certeza que o próximo domingo vai ser um jogo dificílimo novamente, tem que estar muito concentrado, muito focado, porque acima de tudo agora eles provavelmente devem se atirar um pouco mais, porque precisa do gol. Então é ter tranquilidade, saber filtrar os momentos do jogo e quando tiver uma oportunidade ser letal. Então tá aí, nação, os comentários aí do programa da ESPN Brasil falando sobre a preparação do Flamengo e o favoritismo do Mengão. O Mengão precisa vencer esse clássico, precisa chegar na final do Campeonato Carioca também para dar um respiro aí pro Vitor Pereira, que tá na berlinda ainda, né? Então nós vamos aqui ficar de olho, ver o que vai acontecer. O Vasco tá num momento difícil, vamos ver se o Flamengo consegue despachar de vez o Vasco. Meu amigo, o Vasco vai jogar somente o Brasileirão, enquanto o Mengão tá em todas as competições, né? Então tá aí. É isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.